Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Estão todos bem? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Bem, meus irmãos, para iniciarmos o trabalho desta noite, vamos fazer a leitura de uma página do livro Guia de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a página dessa noite, levantai os olhos. Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para sempre. Palavra de Jesus, está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. O mundo está cheio de trabalho de carne ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos, devassar zonas mais altas. É preciso cogitar a colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, mas simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam a esferas superiores. Verdades eternas se proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas um curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmãos muito amados, que te conservam a sua divina árvore da vida, não fixe tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não encarcere-se no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto. Repara as frontes mentais balançadas ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os gamos vigilentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. Ainda Pai, né? Bem, meus irmãos, vamos cerrar os nossos olhos, levar o nosso pensamento ao nosso Pai maior. Pai amado, Mestre Jesus, amigos espirituais, Flávio de Araújo, a monitora de nossa casa. Obrigado, Pai. Obrigado pelo dom divino da vida. Obrigado por estarmos aqui, na sua seara. Somos trabalhadores de última hora, Pai, esperando para ser chamados pela sua vida. E fomos chamados. Nos auxilie, Pai. Nos ajude. Nos situa, nos proteja. Para que consigamos essa caminhada. E no final, possamos triunfar. O palestrante dessa noite possa ser intuído pelos meus espíritos. Que a palavra pode tocar os nossos corações. Que principalmente nós possamos colocar em prática tudo que for dito aqui essa noite. Obrigado, Pai, esteja sempre conosco, que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós temos o prazer de receber o nosso irmão Roberto Fonseca, da Casa Espírita Francisco Cândido Xavier. E ele vai nos falar sobre
viver e vencer. Por favor. Gente, boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco. Mais uma vez, nessa noite, vamos falar um pouquinho sobre a importância da vida. Nós estamos já estamos no meio, nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio, inicialmente, estiloso mês de prevenção do suicídio, e recentemente ele tem avançado um pouco na valorização da vida. Ele surgiu pela ideia de americanos, um jovem quis se suicidar, e ele tinha um carro amarelo que gostava muito. Um dia, no enterro dele, os amigos foram com uma roupa amarela, uma peça amarela, uma coisa amarela, lenço amarelo, homenageado. E daí surgiu que a família pensou em fazer uma campanha de prevenção ao suicídio e deu com as cores amarelas. E posteriormente chegou ao Setembro Amarelo, que é a nível mundial, o mês mundial da prevenção ao suicídio. E alguns escribas dizem que foi uma ordem, a criação direta de Jesus do Setembro Amarelo, para reduzir o número de suicídios, que é muito grande. Divaldo Franco falou esses dias que ainda não é o auge de suicídio na Terra. Ainda teremos alguns anos de suicídio em alta na Terra, até que se consiga reverter esse processo. Está ouvindo lá? Muito baixo, está muito baixo. Vamos dar aquela aqui. E agora? Melhorou? E agora? Agora foi demais, né? Agora fodeu. Deu bem? E aí, nós também começamos a ampliar, no meio da evolução da vida, todos os tipos de preservação da vida, inclusive o aborto e a eutanásia. E aí resolvemos incluir o aborto nessa palestra também, porque houve uma percepção de espíritas, de espíritos do plano espiritual também, coordenadores, que está crescendo no meio espírita a ideia do aborto, como liberação do aborto. Aí veio uma psicografia do Bertoldo Ribeiro, do Niterói. Depois, em conversa com o pessoal do CERJ, disse que a doutora Marlene Nobre já alertou o CERJ na mediúnica acerca desse cuidado de se ampliar o trabalho em cima da prevenção do aborto. Então, como meio de elaboração da vida, nós incluímos. Mas nós já falamos. O Espírito Anastácia nos diz: são nossas escolhas que determinam a nossa vida futura. O que eu escolho fazer hoje, eu sou livre para fazer, eu tenho livre-arbítrio. Mas eu vou responder. O Emmanuel fala plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. A partir do momento que eu tenho a consciência de que a minha vida não acaba com a morte do corpo físico, que eu sou um espírito imortal, que a partir do momento que eu fui criado por Deus, eu não pereço mais, apenas os corpos que vão vivendo vida após vida para a minha evolução, por que eu vou me suicidar? Se o problema que eu tenho não será resolvido pelo suicídio, apenas vou adiar a solução dele para a próxima existência. Então, por isso que nós precisamos falar ao máximo acerca da continuidade da vida após a morte, mostrando às pessoas com clareza que nós não perecemos em mundo e que vamos continuar e valorizar a nossa vida ao máximo. Posso tentar? Eu não entrego. Não entrego. Chegou a
apesar dos meus 95 anos, acho que posso dar um exemplo edificante de força de vontade. Não entrega a velhice, não entrega as preocupações. Você venceu com coragem, com desdemor. E curti isso nos meus filhos. Tanto que ontem dizia o meu filho: a senhora não pode sair com o tempo famoso que eu quero que a senhora viva 100 anos que a senhora não apoio. Então, nessa hora, é o nosso exemplo. Assim, eu pediria a todos que tivessem entusiasmo pela vida, que não desalentassem, que não se deixassem sucumbir pelos obstáculos que às vezes aparecem e que põem muitas vezes a pessoa desanimada de conseguir uma obra. Não. Nunca fixando se afaste dessas pessoas, dessa geração nova, que se sintam todos cheios de amor da vida e se entreguem ao trabalho, ao estudo, ao algum próximo. Não, porque a gente procura enviar ao próximo as suas dores, os seus trabalhos, com conforto. Eu me sinto feliz quando posso ajudar alguém. Que todos tenham esse amor, esse grande amor pelo próximo, e assim terão mais vida, mais força, mais vontade de viver. Bacana, né? Desencarnou com 102 anos de idade. Trabalhando. Bem lúcida mesmo. A morte como fim, como término da vida, não existe. A vida segue sob o olhar compassivo do Pai, e do alto da sua benignidade acompanha a trajetória evolutiva de cada um de seus filhos. O Espírito Charles, que para quem leu lá a trilogia da Ivone de Manuel Pereira, ele é o pai dela em algumas encarnações. E trabalha lá com a médium lá de Alda Maria, lá de Belo Horizonte. Então, a morte como fim, como término da vida, não existe. Nós seguimos adiante. Praticamente todos os espíritos suicidas socorridos nas primeiras mediúnicas relatam a decepção de não terem morrido. Porque eles tenderam vivos com os mesmos problemas, as mesmas situações, as mesmas limitações, e não resolveu essa atitude dele de se matar. Qual o sentido da vida encarnada? Para a carne, tornamos virtudes que vão provar nosso aprendizado no plano espiritual. E também buscar novas experiências e aprendizados, não para ficarmos parados no tempo, remoendo a dor como se ela fosse a maior ou única dor do mundo. Quantas pessoas sofrem mais do que nós? Já pararam para pensar? Já pararam para pensar que uma pessoa acorda amanhã em Moçambique e não tem uma padaria para pão? Aí, como é que foi? Eu não teve um moçambicano que trabalha mora em Itatiaia. Ele falou assim: a mãe acorda de manhã, colhe o milho, tem que preparar todo aquele milho, moer o milho para fazer um pão para eles comerem. Não existe mercado na vila onde eles moravam. E a gente tem, às vezes, a padaria 100 metros de casa com preguiça de ir lá comprar. Quantos locais não tem hospitais, como nós temos aqui, talvez não sejam os melhores do mundo, mas nós temos. E às vezes as pessoas se irritam por qualquer coisa, sendo que existe muito mais gente sofrendo que nós. A nossa dor não é a maior dor do mundo, mas ela é na medida que nós podemos suportar. Senão, como eu poderemos entender Deus no seu sentido de amor soberano por todos nós? Será que Deus ia mandar um amor maior para o homem para que ele não suportasse se matasse? De forma alguma. A dor é na medida em que o Espírito está pronto para reservar aquela situação. Vamos lembrar que
Uns anos atrás, talvez uns 15 anos, houve um incêndio no Paraguai, 321 mortos, num supermercado. Eram os 300 e tantos mercenários que deram contratou para atacar fogo em Roma no ano de 60 e alguma coisa, tipo 84, se não me engano. Ou seja, eles tinham mais de 2.000 anos esperando o resgate. Então é a providência divina, esperando que aqueles espíritos ficassem fortes o suficiente para entender a necessidade do resgate e pedirem aquele resgate. Doloroso, muito doloroso, mas esperou esses 2.000 anos. Então é a bondade divina que nos auxilia e só nos traz a dor forte, maior, quando estamos preparados para enfrentar. Benedita Maria, através de João Teixeira, o tempo de vivência terrestre pede sempre que demos um sentido útil, que procuremos saber qual é a razão de fazer, de que fazemos, e de ser como somos, pois não há nenhum significado passarmos tanto tempo pela experiência do corpo biológico, sem que tenhamos consciência de sua razão. O que eu vim fazer no mundo? Qual é a minha função? Como que eu posso auxiliar Deus aqui na Terra? Como nós podemos auxiliar Jesus na educação dos povos e na minha própria educação? Pois se eu continuo sendo teimoso, raivoso, choroso, eu não estou indo adiante. Estou atrapalhando o processo dos demais companheiros que vivem comigo. Por isso a necessidade de um auto-reajuste urgente de todos nós. E sabemos o que estamos fazendo aqui. Que conhecimento poderia nos devolver a ideia de suicida é a falta do conhecimento da vida futura que leva a todos, a tantos e tantos irmãos nossos no suicídio geralmente. Então, conhecendo a vida futura, sabendo sobre a vida futura, possivelmente não teremos tantos suicídios. Quando todos tiverem conhecimento de que a vida jamais cessa, mas sim a existência carnal, é claro que o número de suicídios vai reduzir enormemente. Então, é espalhar a notícia da vida após a morte. Não se omitir, porque às vezes a pessoa pergunta qual é a sua religião, as pessoas batem a cabeça e falam, acho que isso é espírita, por medo. Não, nós somos espíritas. E precisamos falar sobre isso. Precisamos falar. Lógico que às vezes você está numa conversa, você não vai discutir religião com ninguém. Está numa conversa com dois irmãos, um Jeová e um pastor, e a ideia de Deus é muito diferente da nossa. Mas muito diferente que a ideia do Antigo Testamento. Deus raivoso, Deus que manda matar. Não, mas Deus mandou fulano matar fulano, ou vai matar gente. Deus é amor. No Antigo Testamento ali houve uma referência muito grande. Então Deus é amor. Mas eu não ia discutir. Deixei os dois conversando, botei a minha ideia e parei por aí. Mas quanto mais, nós temos que colocar nossas ideias sim. Porque nos deu da vida encarnada, Deus nos impõe a encarnação com o fim de fazer chegar na perfeição. Então, vida após vida, vamos evoluindo, vamos crescendo, vamos ganhando conhecimento, ganhando amor, tendo oportunidades de trabalho cada vez mais. Cada vez a gente vai trabalhar pelo bem, trabalhar pelo nosso, ter uma família para ser educado pela família. E se auto-educar na humildade, no compartilhamento, na convivência, nós estamos ajudando isso. Estamos dando um passo mais adiante na perfeição. Se pudéssemos voltar 30, 40 encarnações atrás, a gente não seria lá muita boa coisa, não. Nós estamos aqui de saindo dessa própria geração. Significa que nós iniciamos um processo de renovação e já estamos nele. Estamos aqui hoje pacificados, pacíficos. De onde vem a dor? A origem da nossa dor parte de duas fontes distintas. As que são geradas na vida presente, que muitas vezes são a maioria, as confusões que a gente arranja, a gente mandou no passado, né? Isso aí deve ser coisa do passado. E também temos as descendências pretéritas. Né? Para quem lembra do Roberto, lá vai lembrar do Zé Carlos. A história que ele contava que assim, ele morava, acho que em Niterói, estava indo para São Gonçalo. Para quem conhece ali, uma rodovia imensa ali, de beira ali, as fábricas de sardinha, que antigamente eram um fedor danado.
Hoje acho que não tem mais aquela só essas dias ali. Você imagina Niterói há 50, 60 anos atrás. E o carro dele quebrou. O carro quebrou. E aí, a primeira oficina que ele encontrou na beira da estrada, ele parou, deixou o carro, mostrou o mecânico lá, viu qual era o problema. E ele pagou a quantia, que era o valor do conserto, e ia voltar dali a 10 dias, mais ou menos, que é o prazo que o mecânico deu para consertar o carro. Passavam 10 dias, ele ainda muito jovem, com pouco dinheiro, estava recém-ingresso em um emprego novo. Chegou lá, o carro estava pronto, funcionou, testou, estava bonito, ele pegou o carro, ainda achava que eu saiu, o mecânico falou assim, mas como você vai embora sem pagar? Eu, como assim? Eu te paguei semana 10 dias atrás. Eu falei, não, paguei, cadê o recibo? Aí ele falou, que recibo, né? Te tratou aqui, eu paguei. Eu disse, não, sem recibo você não sai daqui. Então, ou sem pagar, você não sai. E ele saiu de lá chutando pedra, cachorro, o que ele via pela frente, cuspindo marihuana, como ele dizia, xingando todo mundo. E naquela estrada, indo para Niterói, já pega, ele estava sem dinheiro. E do lado dele, o mentor dele, só andando do lado dele, deixou, foi, chamou um pouco o mentor dele e falou, o que você está reclamando aí? Ah, o cara fez isso. Eu sei, o cara fez, tá aí, o cara é isso, o cara fez, aí você. Você acha que você não fez isso na vida passada com diversas pessoas? Isso aí é apenas uma que você está resgatando agora. Então, para de reclamar, pega um empréstimo no banco e paga de novo. Da próxima vez você pede recibo. Pronto, ele enfiou o violino dele no saco. Foi lá, pegou no banco, o crédito, ela pagou, nunca mais voltou lá e parou de reclamar do cara. Porque em vidas passadas ele tinha feito com isso, ele veio resgatar, que não é apenas um resgate. Então a gente tem sempre a frase: o injustiçado de hoje é o injusto de ontem. A gente vê muita injustiça no mundo, mas aquelas pessoas também cometeram justiça. É apenas, e graças a Deus está resgatando para não deixar para mais adiante. E se for nessa vida é uma maravilha, resgatar da própria vida, você não precisa levar para adiante. Lembra do Ulisses, do filme Nosso Lar? Que ele precisava reencarnar, mas ele não encontrava a menina que ele tinha prejudicado. De jeito nenhum. O mentor dele sabia, todo mundo sabia onde ela estava, no plano espiritual inferior. Mas era trabalho dele encontrá-la. E aí ele se candidatava nas patrulhas que iam pelas regiões inferiores, socorrer as pessoas para poder encontrar, resgatá-la para reencarnar junto de novo. Ele já precisava reencarnar, mas não conseguia. Porque no plano espiritual não tem nada de graça. Tudo é trabalho. É trabalho dele, é responsabilidade dele buscar aquela luz. Vai ter um sol agora. Vamos ver. Porque eu preciso compreender tudo que acontece por hoje. E aí o motivo, e aí o motivo. Se todos esses grandes instrumentos são efeitos da causa humana. Ainda conversando com a gente, estamos falando que a dor é o último recurso que a espiritualidade nos dá. Apenas como problema. A gente fecha todas as portas. Devido à nossa crença que a guerra tem. Então, se impõe a dor e que fala de igual. Do pobre ao rico, do branco ao negro, do brasileiro ao japonês, a dor é igual, e nos coloca igual. Aí a gente começa a ser. Começa a valorizar. Aquele que foi programado valoriza os primeiros passos. Aquele que bebia água, pensando lá fora, acaba tomando água, ele busca o pensamento que ele possa fazer. Aquele que caminhava, vai caminhar, pergunta para ele, pergunta para ele. Então, amor é muito bem. Não vamos esperar, mesmo sabendo que a dor destrói a nossa força. É a dor que nos faz caminhar quando estamos parados. É ela que nos recoloca no caminho certo. Está fugindo, saindo, perdão e volta a gente no caminho de novo. Aliás, está nas considerações da questão
133. As dificuldades da vida frequentemente são consequências da imperfeição do espírito. Quanto menos tem imperfeição, menos tem tormentos. Então, quanto mais formos evoluídos, menores tormentos nós teremos. Por isso que a gente vai trabalhando nessa vida, a nossa evolução, para que a gente possa chegar mais adiante um pouquinho melhor na próxima encarnação com menos limitações. Seria a Terra um planeta só de ventiladores? Nosso mundo terreno não tem por cima apenas os tormentos da alma humana, nem só os flagelos destruidores, tampouco o bafio de pestes e epidemias infelicitadoras. É importante o local de trabalho e aprendizado para todos nós. A Terra é um imenso campo experimental, onde cada espírito aqui instalado tem por dever o aprimoramento de si mesmo, o compromisso com o socorro aos semelhantes em situação de penúria em qualquer nível. Do nosso lar. Então, é um campo de trabalho, de aprendizado, de oportunidade de servirmos. É a questão mais difícil que tem o ser humano é servir ao outro desinteressadamente. É ser útil para alguém, é fazer algo para alguém, sem interesse de retorno, sem sequer agradecimento. Augusto Cury, não é a dor que nos muda, mas sim a utilização inteligente dessa dor. O que eu faço com a minha vida? Eu vou ficar reclamando dela a vida inteira ou vou tentar descobrir por que ela existe e como que eu posso superá-la e o que eu posso aprender com ela e não cometer o mesmo erro de novo? A gente vê muitas situações de dificuldade, você vai ver a análise no caso, aquela pessoa cometeu aquela mesma escolha várias vezes e quem quer ver diferente não vai dar. Não vai dar diferença, ela vai continuar sofrendo, porque ela está escolhendo aqui. Por diversos defeitos. Ante a dor que me aflige, a calma de coração, flor de luz, que por hora está apagada pela depressão que visita a mente em delírio constante. Recorde ao mestre dos mestres, proveito dos teus guias mentores e põe-te em marcha constante para o mais alto, esquecendo-se do passado de erros e enganos. A depressão ceifa inúmeras vidas. Durante a pandemia, em que ficaram fechados os escritórios de atendimento, as clínicas tiveram dificuldades de abrir, houve um crescimento de suicídio em São Paulo de 100%. Como é que você fecha escritório de psicólogos, psiquiatras, terapeutas? É complicado. Mas houve um aumento de 100%. E agora o trabalho todo tem que ser feito para que isso possa reduzir ao máximo possível. De onde surge dúvidas duas pela vida, efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da sociedade. No Espírito, questão 943. Falta de fé no futuro. Falta de conhecimento da vida futura. Falta de conhecimento do que eu vim fazer de mim. Ficar ali sem saber o que faz nessa terra. O que adquirimos no desenvolvimento da fé, algumas virtudes tais como a humildade, a resignação, a confiança e a calma, que nos fortalecem para os enfrentamentos necessários. Humildade, saber que não somos a pessoa mais importante do mundo, que temos um problema, é difícil reconhecer que tem um problema. Resignação ante o problema que está acontecendo em nós, é a confiança e a calma, que tudo se resolverá em determinado momento. Nada é para sempre. Nenhuma dor é para sempre. Cada um de nós veio com a carga de problemas que geramos no passado, dos quais precisamos libertar com o esforço que podemos lidar para que suportemos o momento mais feliz da vida. Então, precisamos nos esforçar para vencer. Nada virá de graça. Precisa trabalhar a mente, trabalhar bastante, multiplicar os pensamentos, as atitudes, as ações, para que possamos então vencer. Tende paciência, bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzidos. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicado as alegrias que lhes faltam na terra e após o trabalho grandioso. Está na 20ª despedida.
Então, submissão à vontade do Pai. Quantos de nós estamos preparados para isso? Imagina ali os primeiros cristãos que iam para o circo romano, serem destroçados das feras, iam cantando hosanas a Jesus, aos anjos, ao céu. Será que hoje a gente faria isso? Será que teremos hoje? Hoje não tem mais necessidade, né, gente? Aí os cristãos não mais, não. Qual é o grau de sacrifício que nós faríamos? E aí a resposta de cada um. Procure a cura de teus pesares na oração do trabalho. Se sentes dor, procura amigo na prece. A paciência, o ombro amigo. Se não tens ombro amigo, sejas tu o ombro amigo a quem quer que seja. Conhecido ou desconhecido. Somente assim se sentirá útil alguém. E aí, às vezes, a pessoa chega à casa espírita perdida, completamente perdida, não sabe o que está fazendo na vida, e você oferece um trabalho. E a pessoa adora, se sente inútil. Visitar alguém doente, participar do grupo de prece. Eu me recordo de um rapaz que deu depoimento para nós, através da psicografia, lá no Chico, e que ele ia se matar. A vida não fazia mais sentido algum para ele. Então ele se preparou para se matar. Na cidade tinha uma ponte alta com o rio, e à noite, quando não tivesse mais ninguém na rua, ele partiu para aquela ponte para se matar. Quando ele estava em cima da ponte, preparando para subir ali no beiral da ponte, se jogar, ele escutou um barulho estranho. Ele começou a ficar curioso: que barulho é esse? Que barulho é esse? Quando ele olhou, tinha lá embaixo, na margem do rio, um animal preso, aqueles aquapés que ficam na beira do rio. E aí ele falou assim: tem um animalzinho preso ali, né? E ele falou: vamos matar que depois ele sai da neve. Eu disse: poxa, peraí, mas se eu me jogar, ele vai acabar morrendo afogado ali também. Eu vou lá e vou tirar. Aí foi lá, quando viu, era uma cachorrinha. Acho que era Laica o nome dela. Filhotinho, pequenininho. E aí ele tirou a cachorrinha, colocou lá na rua, longe da margem, e foi para a ponte para se matar. Quando ele foi se jogar, ele olhou para o lado, a cachorrinha estava lá. Aí ele pegou a cachorrinha, botou lá longe. Quando ele foi se jogar, ela estava de novo. Se eu pular, ela vai junto. E eu quero morrer. Ela não. Ela estava lutando pela vida. Eu estou querendo morrer. Raciocinou assim: bom, hoje não vai dar para me matar. Tem jeito. Senão ela morre junto. Eu vou levar para casa. Amanhã eu arranjo alguém para cuidar. E na hora que eu passar o encargo de cuidar dela, eu venho aqui e mato. Tranquilamente. Aí foi para casa, colocou na caixinha, vamos lá. Foi dormir, acordou de manhã, deu leite, deu comida, foi comprar uma roupinha, uma caminha para ela, e foi ficando, né? Ninguém quis a cachorra, ficando. Passaram-se 15 anos, até ela desencarnar. E ele fala: nesses 15 anos de convivência com ela, eu me arrumei, eu resolvi os meus problemas, e jamais me matei. Quer dizer, já foi depoimento de um não suicida sobre suicídio. E ele não se matou. Porque depois de 15 anos que ele precisava, ele falou: eu não podia me matar porque ela não tinha com quem ficar. Então, esse sentir útil a alguém, servir a alguém, ele estava servindo àquela cachorrinha. E vocês acham que foi a espiritualidade que mandou aquela cachorrinha? Eu acho que foi. Ele mentor dele disse: cara, esse cara vai fazer de novo? Ele deve ter tentado de tudo, mas não conseguiu. Foi bom. Vou ter que improvisar. A improvisação foi a cachorrinha do céu. Então é bacana ele ter feito isso. Ele se sentiu útil. Ele era uma pessoa que não sentia utilidade nenhuma. Todos nós somos um jovem. Tínhamos tudo: dinheiro, posses materiais, carros de luxo, carros exuberantes, mas nos faltava alegria simples e desinteressada. O bem material é importante para uma destacar, mas mal utilizado se transforma em arma de cano virado para o próprio atirador. Não suportava mais tudo de me matar. Ninguém entendeu por que eu fiz aquilo, mas foi por ter um vazio enorme dentro de mim. Nada que fizesse conseguia tapar aquele vazio frio, enorme e que me incomodava. Mas a morte não tirou vazio, ampliou ainda mais, e sofri muito até que Frei Magno veio de socorro.
sopa e pão. Simples. Diferente do café suntuoso que eu tomava em vida. Mas muito mais saboroso. Então, me rendi ao seu conselho e segui com ele, que já havia me convidado há tantos anos. Mas eu queria ficar ali cultivando a minha dor. É preciso esquecer o passado e os enganos e seguir adiante, alçar voo na direção da luz, para o dia 12 do Silva, escrevendo lá no dia 12 de setembro. Então ele fala aqui, fiquei ali cultivando a minha dor. Após o suicídio, ele ainda continuou anos e mais anos e mais anos cultivando a dor. Até que o Frei Mário conseguiu conhecer. Frei Mário é o mentor espiritual do Rony Ricardo, da Nova Redonda. E ele, lá em Itatiaia, recebe muitos socorridos do suicídio que falam Frei Mário e que ele e Frei Damião. Então, assim, conseguindo essa nossa região aqui, o socorro ao suicida junto com o espírito de Sé. Tem bastante citações dela aqui. Então, eu tinha de tudo, né? Carro, casa, vida boa, mas não se sentia útil. Tinha um vazio que ele enorme e não conseguiu curar esse vazio. Porque não fazia trabalho nenhum para o próximo gratuitamente. E aí gerou esse vazio e acabou se mantendo. Acho que ela não foi para. Então, nós temos um telefone 188, que é o da organização da vida. 24 horas por dia tem alguém para atender e ligar. Talvez você esteja imaginando que apenas seja ter uma solução. Mas eu te digo que vale a pena. Desafio você vai crescer. Batalhas e caminhos que assim de nunca desistir. Agora vem paz, eu sei oportunidade de quem mais tem essa paz eu tenho de confiar em ti. Esse não fica aqui. A vida é pobre, sempre na vida é mentira. Raíssa, a aparição de Dona Ivone Mauro Pereira, é a única imagem filmada que eu vi dela até hoje. Ela praticamente tirava fotos. Bom, o aborto sobre a ótica espírita. Então, como eu falei antes, houve uma percepção de alguns trabalhadores espíritas de cooperação e também do mundo espiritual de que em sentido do avanço da ideia de se enviar o aborto. Isso é uma ideia capitaneada para espíritas, inclusive falando em palestras, o que é muito grave.
Porque se a pessoa fala no público aqui que deveria se liberar o aborto, eu fico perguntando o que é que está escrito nas obras básicas. Isso. E lá no livro dos Espíritos, quando se pergunta qual é o maior direito, o maior e primeiro direito do homem, os Espíritos respondem: a vida. Como que a pessoa no púlpito espírita vai falar sobre liberar o aborto? Porque é o assassinato de um ser vivo. Quando nós vamos reencarnar, da mãe fica grávida, imediatamente nós somos colocados naquele óvulo embrião. A partir do momento que ele é fecundado, ele vem um embrião. No exato momento da concepção, nós já estamos conectados àquele embriãozinho de alguns segundos de vida. Então a vida começa ali, na concepção. Inclusive a nossa Constituição Federal protege a vida a partir da concepção. Mas as pessoas começam a inventar de um lado, inventar do outro, criar regra daqui, regra dali, e aí surpreende muitas vezes o ser humano. A difícil tarefa. Dentre os chamados para a luz, existem aqueles que, apesar de saberem que a boa nova é o caminho seguro da renovação, titubeiam em dar passos firmes, seguros, rumo à mudança planejada e esperada. São os mortos, esses pululam em nosso derredor e fincam raízes profundas em nosso meio, alcançando postos estáveis. Quando é chegada, porém, a hora do testemunho, optam por serem, na prática, espíritas até onde lhes convém, ao invés de afirmarem alto e bom som as consequências de suas escolhas, vão bailar do vento, engrossar fileiras dos ouvidos, formadores de opinião que gritam a plenos pulmões assertivas antidoutrinárias. Esses monos querem se impor, dizendo-se portadores da renovação dos postulados doutrinários, chegando ao ponto de dizer que o aborto deve ser uma livre opção da mulher. Esquecem os preciosos ensinos técnicos dos espíritos renovadores. Assim sendo, neste momento de escolha, seja o nosso falar, sim, não, que o nosso Senhor Jesus nos fortaleça sempre. Receba um abraço para o meu amigo Bruno Calderada. Mensagem fotografada pelo médium e recebida pelo médium Hélio Ribeiro, na Casa da Poeira, em São Gonçalo, em 10 de 8 de 2024. Então, bem recente, a gente deu para entender que foi uma chamada de atenção às lideranças espíritas, né? Que alguém deixou de falar em algum momento, e formador de opinião geralmente atinge mais os jovens. Então está entrando no meio jovens formadores de opiniões, às vezes formadores de opiniões espíritas, mas que não tem firmeza. A nossa grande preocupação hoje, e eu passei até isso para o Sérgio, para a Darcy, que é a coordenadora geral do Sérgio, é a falta de leitura do jovem espírita. Não tem mais o acesso ao livro físico, ele vai ler podcast, um resumo, muitas vezes. São poucos aqueles que realmente vão ler o livro ali, ó, do início ao final, mesmo em PDF. São poucos que estão lendo. E isso deixa de gerar uma cultura espírita fortalecida para ele. E agora, com a avanço da inteligência artificial, vai ter palestra que a pessoa não vai precisar ler nada. Simplesmente você digita ali, eu quero fazer uma palestra no livro Nosso Lar. E a própria IA vai fazer para você, sem você ter lido uma página do livro. E aí eu passei essa preocupação com o Sérgio, olha, assim, mas não tem problemas. Então tem que criar meios de acesso ao jovem ao livro, mesmo que seja online, para que possam ler, tem que ter cultura. Porque o que a gente vê de resumo é resumo. Eu assisti o filme Nosso Lar, mas não tem 10% do que é o livro Nosso Lar. Então isso avançou recentemente, e aí quando eu conversei com a Darcy, eu falei, olha, a dona Margarida Nobre, para quem conheceu, foi a grande defensora da vida em impedir por 2 vezes no Congresso Nacional a aprovação do aborto, com o seu trabalho com a Associação Médica Espírita do Brasil. E ela foi lá numa reunião de muita equipe, líderes do CS estavam presentes, e ela recomendou eles, olha, vocês precisam falar um pouquinho mais sobre o aborto, ele está crescendo. E aí nós espíritos vamos perder as nossas bases que é o direito à vida. Vamos perder.
E aí eu não sei o que vai acontecer, mas vai ser muito amor. A mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos também são filhos de Deus. Então, está lá a volta da célula no início da evolução. Nós somos filhos de Deus. A nossa mãe, as mães, são co-criadoras. Recebem o Espírito já criado por Deus e trazem a vida. Mas os filhos são de Deus. Quando se inicia a vida, tem 344 dos Espíritos. A união começa na concepção. Os espíritos completam pelo nascimento. Quando nasce, completa-se aquela ligação. Ele vai ficando ligado pouco a pouco, passo a passo. O meu sobrinho vai ser pai, eu acho que agora em dezembro. Um mês atrás eu tive uma criança que vai ser a filha dele. E ninguém tinha falado ainda do sexo da criança. Eu conversei com uma criança lá na casa dele, desdobramento de sono à noite. Fui lá, estava com o avô da criança, que é meu irmão, e a gente ficou brincando com a menina. Aí quando eu acordei, eu lembrei do negócio, falei, vai ser menino, a gente tinha falado ainda que sexo seria. E aí quando ele foi falar, eu falei, não, eu sei que é menino, mas tem que você sabe, eu conversei com ela. Ela já está morando com ele na casa, que está se aproximando do nascimento, faltam 2 meses e pouco. Então ela já está mais próxima, já está com tamanho de criança, de anos. Quem puder ver lá a reencarnação do sexto mundo, está qual livro, André? Do Dicionário 2, né? Que foi uma reencarnação mais difícil. Muito difícil a reencarnação dele, né? Porque os pais não queriam que eram inimigos do passado, ele teve que fazer um trabalho imenso com os pais para que eles pudessem aceitar a vida dele. Mas está lá todo o processo reencarnatório que está descrito nesse capítulo. A reencarnação dos seres humanos. É um espetáculo aquele capítulo. O embrião, o feto, não é parte do corpo da mulher, sim um outro ser humano, um novo indivíduo com DNA diferente daquele de sua mãe. Então, o corpo se prepara para expulsar o embrião assim que fecunda. E aí o próprio corpo, em reação, cria uma proteína chamada IDO, para proteger aquele embrião da expulsão. Porque todo corpo estranho, a tendência é que o nosso corpo expulse. Então existe todo um processo. Então, é um DNA básico. Uma pesquisa muito recente, que acabou de sair, muito plural, inclusive fala que quando a criança nasce, permanece uma carga de DNA da criança no corpo feminino. E a mulher, quando ela tem alguma doença, a primeira defesa que ela tem é o DNA da criança, que vai para combater a doença que ela possui. Então, coisa que saiu agora, uns 2 meses atrás. Eu vi alguma coisa sobre isso. A falta de humanidade. Argumento usado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde para embasarem a autorização de retirada de fetos anencefálicos, o que acabou autorizado em 2012 pelo ministro Marco Aurélio. Em tal caso, o aborto não seria aborto, seria a mera expulsão de um ente não vivo, de cadáver, um não humano, uma coisa, cuja presença seria a pena de morte. É assim que eles tratam o ser que vai reencarnar. Isso aqui é no Brasil. Terra, o amor da realidade, de espíritos pacificados. Nos Estados Unidos da América, existe a figura das células tronco. Para você fazer a cultura da célula tronco, você precisa de tecido humano. Você pega a célula tronco embrionária da criança e coloca naquele tecido e ela vai se desenvolvendo. E ali você reinjeta no corpo, no local da doença, e aquela célula tronco vai renovando. Então, existem avanços de tratamento de medicina puras e espetaculares. Descobriram que o melhor tecido para se fazer a cultura é do feto abortado. E aí cresceu o número de abortos. Por que cresceu? Cada 10 centímetros de fita, chamada fibulês, custa $100.000. Então, não estou falando de dinheiro. E para ganhar dinheiro, você aumenta o número de abortos. É assim que funciona. Não tem estados americanos e com o aborto é permitido até um nono mês de gravidez. 9 meses de gravidez.
como ele pode chegar a ser? É muito complicado, mas não existe humanidade nisso em algumas situações dessas. E aí a gente precisa, então, se proteger contra isso, trabalhando bastante para a gente ter evangelização, para que a criança cresça com a ideia da valorização da vida, de permitir que a vida venha adiante, senão ela poderá, um dia, em situação de dificuldade, acabar cometendo erro. Aqui, uma criança que seria abortada, e o médico resolveu, o último recurso, todo mundo falou, é melhor abortar, foi. Já que a criança vai morrer, vamos tentar salvá-la pelo menos. Fez uma operação intrauterina, a primeira do mundo, que foi feita por esse médico. E aí, quando ele ia fechar ali o local, a criança põe a mãozinha para fora e aperta com o desenho cabecinha. Então, isso aqui não é um acaso. E aí ele falou, a criança está viva. Porque a grande propaganda é que a criança não está viva ainda, ela só está viva quando ela nasce. E aí, baseado nisso, o Dr. Bernard Nass, o maior abortista da história mundial, ele que aprovou a aborto dos Estados Unidos, fraudando as pesquisas. Eu acho que não tem fraude de pesquisa, mas tem muita fraude de pesquisa. Quando a pesquisa dava assim, 30% é a favor, 60% é contra. Ele reduziu o que era contra e aumentava. Ele tinha a capacidade de interferir no órgão de pesquisa e assim chegou aos 50 e tantos por cento, aí o Senado americano, o Congresso americano aprovou. Ele tinha uma clínica abortista, ele pessoalmente fez 6 mil abortos. Só que a clínica dele fez mais de 60 mil abortos. Até um dia que ele, por curiosidade, inventaram um aparelho chamado ultrassom, década de 70, 80, e ele resolveu então fazer o ultrassom do aborto para ver como é que era o aborto. Curiosidade. E quando ele faz a filmagem, eu vi essa filmagem, é horrível, a criança empurrando a pipeta, empurrando, se defendendo, se escondendo, virando para cá, e o médico tentando ali cortar, né? Você enfia corta uma costurinha, vai cortando a criança em pedaços para você sua. E aí ele viu aquilo ali e ficou assustado. Parece que a criança está se desviando daquilo ali, ela está viva. Ela tem consciência, ela está raciocinando. E a partir desse dia ele largou a clínica e passou a fazer palestras no mundo inteiro contra o aborto. Morreu fazendo isso depois de alguns anos. Sabendo que o exército dele ia ser muito difícil, mas pelo menos em vida ele começou a reverter o processo. Embora ninguém possa voltar atrás do começo, qualquer um pode começar agora pelo fim. Sempre é tempo de mudar o que estamos fazendo de errado. É fazer certo novamente. Então, uma música bacana, recebi esse tipo no Instagram. Don't believe I'm living slow. Just let me say it needs to go. My mama could have just seen my face. You say you would have me anyway. There are differences speak for me. Without the light, they can't see. There are some who won't. Was right when I was born. I'm not the one, I'm not able to tell. So learn to love. Oh, I'm sorry forever. So back to the no I was gonna change the world. I was gonna be a girl. First thing I was gonna do.
Bacana, né? Para a gente poder fechar, a calma e a resignação adquirida na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Eu recordo uma vez pediram ajuda para nós, um cadete da manca, espírita, frequentava um espírita lá que estava querendo se matar. E aí falou, você é espírita também, o que a gente pode fazer? E na hora que o Rony Ricardo tinha lançado o livro Vida Futura, ele falou, pega o livro lá, Vida Futura eu posso pegar e dar para ele. Aí entregando, esse cara desistiu do suicídio, eu olhei o livro Vida Futura, e ele já era espírita, estava começando ali nos estudos. E graças a Deus está no até hoje. Um livro chamado Vida Futura salvou a vida dele. Viver e adaptar-se. Problemas todos nós temos. Dificuldades todos nós temos. Às vezes não temos a profissão que a gente queria ter, não estamos na família que talvez a gente gostaria de estar, apesar que estamos no lugar certo, mas na cabeça não estaria. Né? Então o jeito é se adaptar. Sabe, o gatinho precisava tirar uma soneca, só tinha uma telha redondinha, e se adaptou e está dormindo tranquilamente. Então muitas vezes a gente tem que se adaptar. Se adaptar na vida, se adaptar à situação. E deixar a vida tocar. Porque a doutrina é contrária ao suicídio ao amor, Deus não deu a vida, somente ele pode retirar. Isso é uma verdade. A vida é o primeiro de todos os direitos do homem. O corpo é o instrumento da evolução do espírito. Sem ele, eu não vou adiante. Ninguém pode atentar contra a própria vida ou seu semelhante, nem fazer o que quer que possa comprometer a existência. Nós não temos esse direito. A vida intrauterina é independente do organismo feminino, que contribui para que ser reencarne conforme o desejo mais alto. Então, o Pai determina que aquela coisa. Não tem lá no texto da Bíblia que nenhum cai uma folha sem que Deus autorize, porque ele é a força presente, nós não compreendemos Deus ainda. Não temos a mínima noção ainda do que ele é, mas ele comanda todo o universo. Então, cada criança que vai nascer é porque houve autorização dele, porque o seu fluido, a sua emanação, a sua energia permitiu que essa vida existisse. Consolo verdade da esperança. Quando Amaral Pereira, no livro Elevação Invisível, a revelação espírita é bela, grandiosa e profunda. E não os ideais pela sua propagação, descerrando os véus dos grandes ensinamentos que traz, pois este é o nosso dever. E para isso, nasceste dotados da apreciável poder de explorar a porta-voz do mundo. Então, sejamos nós os porta-voz da doutrina espírita, falando sobre a vida em todos os instantes. E Dr. Bezerra Menezes, todos os seres sencientes desenvolvem um programa na escala da evolução, demandando a plenitude, a perfeição e o desenvolvimento final. Preservar a vida em todas as suas expressões é dever inalienável que assuma a consciência humana, o próprio movimento da sua evolução. Preservar a vida a todo tempo.
Então, a gente agradece o convite, a paciência de todos, e desejamos a todos uma boa noite. Nós que agradecemos, Roberto, grandes emoções, né? Roberto Carlos, não, grandes emoções, né? Obrigado, Roberto, pelas suas palavras, pelas suas frases que nós devemos refletir a respeito. Bem, meus irmãos, vamos falar de coisas boas agora, né? Vamos sair um pouquinho dessa emoção aqui, vamos falar de coisas boas. Gente, hoje nós temos uma canjica, delícia, uma que vai esquentar os nossos corações. Leve essa canjica maravilhosa hoje, vai ajudar a casa e vai ajudar cada um de vocês também. Tá bom? Queremos lembrar que nós também teremos uma palestra no domingo, não? Um seminário no próximo domingo, aqueles que desejarem vir. É sobre A arte de falar em público. A arte de falar em público. Arte de falar em público. Olha aí, gente. Coisa maravilhosa. Quem quiser, de 9 ao meio-dia, aqui na Casa de Flora, estão todos convidados. Ok? Vamos passar para o passe. E lembramos que aqueles que desejarem receber o passe, primeiro iremos dar chamados mais idosos e as pessoas com crianças de fora. Tá bom? Nós vamos reduzir as luzes, não vamos reduzir as luzes, que nós estamos filmando. Vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus por mais essa noite. Pai amado, Mestre Jesus, amigos espirituais, obrigado, Pai. Obrigado pelas palavras. Obrigado por sermos lembrados da importância da vida. Que possamos, cara, Pai, todos os dias agradecer. Que possamos todos os dias dar significado a essa vida, a essa encarnação. Pedimos, Pai, força. Pedimos que esteja sempre conosco, nos ajudando nessa caminhada. Que possamos regressar para os nossos lares, levando essa paz, levando esses frutos benéficos que acabamos de receber. Esteja sempre conosco, Pai. Que assim seja, graças a Deus.